Paulo, ele tinha grilhões. E esses grilhões lhe serviam como um guardião para protegê-lo. É isto que acontecia com Paulo. Os grilhões serviam como guardas para protegê-lo, para que ele não caísse nos erros, talvez, da vaidade, não sei. É plano de Deus para com o caráter de Paulo. Então, ele diz que ele tinha espinho. E eu creio que Paulo tinha muitos espinhos na carne. Porque um homem munido de uma ideologia forte, potente, como era a de Paulo, é lógico que ele ia arrumar muitos espinhos na sua carne para picá-lo. Pois ele falava de um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra. Um Deus que cuida e olha para essa terra. Ele estava trazendo uma novidade. No mundo cheio de ideologias, e ele tinha que andar entre as suas nações, ali vizinha, e espalhar a sua ideologia de um Deus todo-poderoso que cuida de você e cuida desse universo. Agora, pensa bem, ele entrando em cada país com as suas divindades, e ele apresentando essa outra novidade. É lógico que ele seria maltratado, espinhos na sua carne. Pois vem trazendo uma outra ideologia. Cristo pagou com a vida o apresentar, na terra onde ele nasceu, uma outra ideologia. A instituição religiosa da época, ao ouvir os ensinamentos de Cristo, sentiu-se ameaçada. Se esse homem começar a pregar, e se ele ganhar o povo como ele está ganhando, o resultado, a nossa instituição vai cair por terra. E realmente caiu por terra. Então viram na pregação de Jesus Cristo uma ideologia perigosa para a instituição religiosa da época. Então, os confrades daquela instituição judaica determinaram que era melhor que Cristo morresse. Que um morra por todos. É melhor que Cristo morra, que a nossa instituição caia. A queda da instituição era a perda de privilégio, de autoridade, de influência, e seria um grande dano para a vida daqueles que estavam nos lugares de poder, de autoridade, de comando da instituição. Então resolveram. Então vamos pôr uma máscara em Cristo, bem feia, para que a gente possa matá-lo. E o povo vendo essa máscara feia, vai dizer sim, ele é digno de morte, vamos matá-lo, e da forma mais cruel possível, que era a morte de cruz. Então começaram a perseguir Jesus Cristo, para pegar dados para crucificá-lo, para matá-lo, tirar-lhe a vida, tirar Cristo desse mapa. Com a razão, ele tinha uma outra ideologia. Então, para a instituição moral da história, uma outra ideologia é uma ameaça. E, portanto, quem prega a outra ideologia merece morte. Mas
para justificar essa morte, a gente tem que pôr um emblema na pessoa, uma figura bem feia. E puseram uma figura em Jesus Cristo. Você tem Belzebu. Pronto. Aí foi a conta. Ele tem Belzebu. Espalharam que Cristo tinha Belzebu, o príncipe dos demônios, dentro dele. E a partir dessa figura, dessa máscara, começaram a perseguir Jesus Cristo. Até que finalmente conseguiram a nota para matá-lo. Quando ele disse que ele era filho de Deus. Aí o sumo sacerdote, diante dos sacerdotes e da turba, disse: não precisamos mais de prova para a execução. Ele disse que é o filho de Deus, ele já está condenado. Realmente esse homem é filho de Belzebu. Ele disse que ele é o nosso rei. Uma ideologia. E então levaram Jesus Cristo na presença de Pilatos, um romano, com mentalidade romana. E ele indaga Jesus Cristo. E na sua indagação ele chega a uma conclusão: este homem não é digno de morte. Esse homem não fez nada que mereça a morte. O máximo que eu posso fazer é dar uma pisa nele e liberá-lo. Essa foi a conclusão de Pilatos. E Pilatos chega diante da turba e diz: não vejo nada que o condene. Não vejo nada. Vou mandar açoitá-lo. Aí a turma, depois de Jesus açoitado, Jesus aparece para ele. Pilatos arruma uma estratégia para libertar Cristo. E como era um dia especial, põe um criminoso e Jesus Cristo. E pergunta: vocês querem que eu sorte quem? A turba incitada, o povo incitado, provocado pelos sacerdotes, orientado pelos sacerdotes da época, falaram numa voz só: soltem a Barrabás, soltem a Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós, e crucifiquem Cristo. Crucifiquem Cristo. Realmente, na cabeça de Pilatos, ele não entendeu nada. Como queriam matar um homem que não tinha nada que pudesse ser acusado? Não tinha dolo? Como matar? Então Pilatos vê aquela situação e o povo acusa ele. Ele diz que ele é rei e nós reconhecemos o rei César. Aí Pilatos já mexeu com César, Pilatos temeu na base. Bom, se vocês querem, eu lavo a minha mão e vocês façam dele o que quiserem. E Jesus Cristo foi para a cruz. E soltaram um assassino. Puseram um rótulo em Jesus Cristo. Uma justificativa para matá-lo. Mesmo que Pilatos, que o interrogou, não encontrou causa nenhuma que o levasse à condenação e à pena de morte. Mas os religiosos, os institucionalistas, encontraram um meio para acusar Jesus Cristo. Puseram um rótulo nele. Isso aconteceu através da história, como chamava de herege. Herege, puseram esse rótulo. Aí, há 500 anos atrás, não é? A Inquisição matava um sujeito lá. Herege, puseram um rótulo, aí era liberado para matar. Aí está a ideologia. A ideologia. E Paulo, sem dúvida alguma, era vítima das ideologias locais por onde ele andava. Por isso que ele tinha tanto açoite, os seus aguilhões. Por isso que ele fala: é por Cristo que eu pago todo esse preço. E me glorio nessas minhas aflições,
porque eu estou divulgando Jesus Cristo, o Filho de Deus. A minha pregação, ele tinha convicção, é a pregação que ia levar ao mundo a imagem de Deus. Um Deus todo-poderoso, a figura de Deus nesse mundo, que Jesus Cristo trouxe. E ele mesmo antes foi perseguidor. Agora, após passar aquela experiência no caminho de Damasco, ele mudou a sua ótica, ele mudou o seu olhar e aceitou a pregação de Jesus Cristo como o seu fundamento de vida. E estava pagando um alto preço agora. Quando ele ia para outras regiões, com outras ideologias, levando a sua ideologia. Deus existe, Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus abençoa aqueles que o buscam, Deus ouve e responde às nossas orações, Deus nos cura porque está escrito na sua palavra, enviou sua palavra e o sarou. Essa era a pregação. Ele mostrava os milagres. Por exemplo, lá em Malta, a cobra picou, era uma cobra altamente venenosa. E o juízo já veio. Já puseram rótulo em Paulo. Olha aí, ó. Esse homem pecou mesmo. Ele vai morrer aqui, ó. A serpente picou ele. Dessa ele não vai escapar. O juízo foi feito. Esse homem merece condenação mesmo. Já puseram rótulo nele e esperaram ele inchar, amarelar e morrer. Qual surpresa! As horas foram passando e Paulo estava ótimo, até a serpente grudada na mão dele na fogueira. Aí consideraram o homem, mudou o rótulo, trocou. Esse homem é um Deus, esse homem é um Deus. Depois leva ele para curar o chefe lá, que estava com uma diarreia danada, e ele cura o homem lá. Aí ele é exaltado. Você vê, a ideologia precisa pôr um rótulo para poder matar a pessoa. Então, por essa ideologia, Paulo sofreu todas essas agressões, todas essas violências, foi apedrejado, passou fome. Ele mesmo diz no seu transcurso, enfrentou caminhos com risco de ladrões, de assaltantes. A própria vida era uma ameaça, além das ameaças institucionais dos judeus e do Império Romano, que, segundo a tradição, o levou à morte no final. Mas ele se gloriava por essas perseguições. Por quê? Porque era o preço que ele estava pagando para levar Jesus Cristo ao mundo, para levar a boa nova de um Deus que cuida de você, de um Deus que, pela sua palavra, pode curar você, pode livrar você do seu jugo. Os aguilhões, porque passou Paulo, ele sentia que era um brinde à ousadia que ele tinha de pregar Jesus Cristo. Essa aqui é uma palavra sobre os aguilhões de Paulo, como um símbolo, como um troféu para ele, um mérito de qual ele se orgulhava da sua fraqueza, porque ele estava levando força para os outros. E essa força chegou até nós. É a pregação de Jesus Cristo, é a pregação de um Deus presente, de um Deus que cuida de você, que cuida de nós. Um Deus que é o seu médico também. Ele enviou sua palavra e o sarou. Um Deus que nos vigia, que diz, clama a mim e eu te ouvirei. Então vamos pegar esse ensinamento de Paulo e vamos aplicar em nossa vida. E vamos dar um alerta para as instituições. O indivíduo é mais importante que a instituição. Deus salva o indivíduo, não salva a instituição. Eu não habitarei em templo feito por mãos de homens. Mas ele veio para salvar a cada um, a cada pessoa. Este é o amor maior. Este é o amor de Deus, mostrando a importância do indivíduo perante as instituições. Senhor, obrigado por tua palavra tão bonita que libera o homem. Numa época como agora, em que as instituições estão em guerra uma contra outras, e quem paga o pato é o indivíduo, o pobre principalmente, que tem que fugir das balas, das bombas,
e passar por tanto sofrimento, e na caminhada para encontrar um lar, eles perdem sua vida, muitos. Mas obrigado por tu colocar o valor no indivíduo, porque Deus, Jesus veio para morrer por cada pessoa e não por instituições. É a instituição, é o indivíduo. E Deus valoriza o indivíduo, Deus salva o indivíduo. Esse é o recado, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vamos ao poder de Deus, para quebrar toda a força do mal, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito maligno em nossa vida, em nosso continente, neste mundo aqui. Nós pisamos a cabeça dele em nome de Jesus Cristo. E todo espírito de enfermidade, morte, saia de nossos corpos em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, de tragédia, de engano, saia de nossas vidas e de nossos territórios em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.